Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os 80 anos da CLT. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Fernanda Prado, advogada trabalhista e coautora do livro CLT Comentada, artigo por artigo. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu recebo também Marcos Vinícius Cordeiro, diretor de comunicação da OAB-RJ e ex-presidente da Comissão de Justiça do Trabalho. Seja bem-vindo. Obrigado. E para completar o time de entrevistados, Marcelo Pereira Fernandes, economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. A principal lei trabalhista brasileira foi assinada no Rio de Janeiro há 80 anos. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, até abril deste ano eram 43 milhões de empregados abrangidos pela norma. Assinada em um comício no centro do Rio, a consolidação das leis do trabalho acaba de completar 80 anos. A partir de 1943, a CLT se transformou na principal norma trabalhista brasileira. A publicação ocorreu apenas 2 anos após a criação da Justiça do Trabalho, a partir de esforços do governo de Getúlio Vargas, que buscava a formalização e a garantia de direitos dos trabalhadores. É importante também frisar, a importância do movimento operário brasileiro, que desde o final do século XIX apresentava nos seus sindicatos e greves demandas por direitos como as férias, uma jornada de 8 horas e, portanto, a criação da legislação trabalhista, que depois vai ser consolidada em 1943, é uma resposta a esses 2 movimentos. Por um lado, a pressão internacional, e por outro também uma resposta ao movimento dos trabalhadores aqui no Brasil. Desde então, foram várias as alterações na legislação. A principal e também a mais recente é a Lei 13.467 de 2017. A reforma trabalhista que deu maior peso às negociações coletivas entre patrões e empregados, permitiu a divisão das férias e criou a figura do trabalho intermitente. Apesar do número recorde de 43 milhões de empregos formais registrados em abril, nos últimos anos, a carteira assinada vem perdendo espaço para a informalidade. O trabalho por meio de aplicativos e a contratação por empresa individual, a chamada pejotização. Segundo dados do IBGE, em 2022, a média anual de trabalhadores sem carteira assinada também atingiu um recorde histórico, de 12,9 milhões de pessoas. Bom, Fernanda, eu começo com você, até mesmo para a gente ter uma ideia desse balanço cronológico dos 80 anos da CLT, Ou seja, são várias mudanças, Sim. Inclusive, durante esse período, antes da edição da lei, ela foi uma lei justamente para atender a população rural, trabalhadores rurais, que passaram a vir para a cidade, em busca de melhores condições de trabalho. E então foi necessário esse movimento para que a CLT fosse consolidada. Isso bem resumido, E por ser o Brasil um país escravocrata, isso reforçou mais ainda a necessidade, da regulamentação também por pressões internacionais, E ao longo do tempo, a CLT ela foi abarcando toda a categoria de trabalhadores, não só aqueles rurais, Passou a ser, na verdade, um direito irrenunciável através de uma lei federal, Porque a CLT ela é uma lei federal e os direitos trabalhistas eles são irrenunciáveis. Então, a partir de 1943, para que o empregador pudesse contratar, explorar a mão de obra, inclusive vindo de outros países, era necessário respeitar as consolidações de trabalho. Agora, Marcos, a gente tem aí 80 anos, com direitos do trabalhador em disputa, Ou seja, como é que é o cenário atual? Bom, o cenário atual, ele não é tão distante do inicial, não, porque está no centro disso a mesma questão, a luta de interesses.
classes, digamos assim, que foi um dos objetivos até de Getúlio, era trazer a luta de classes para dentro do Estado. A CLT tem essa característica de trazer todo mundo para ali, patrões e empregados, né? Eram as entidades representativas sindicais de patrões e de empregados. No histórico das lutas de trabalhadores, não tem sindicato de patrão, tem sindicato de empregado. Eles surgem para essa finalidade, defender interesses daqueles que só têm a mão de obra, né, para vender. Então, hoje nós temos, sim, ainda, né, agora inovada pelas novas tecnologias, novas questões a serem abordadas, mas ainda no âmbito da legislação trabalhista, porque surge sempre, quando tem uma mudança, a legislação trabalhista já está ultrapassada, já não atende mais. Não é bem isso, não. Ela tem que se ajustar. Modernizar, ela vem se modernizando. A CLT de 43 era fininha. Hoje nós já temos quase 1000 artigos. Já, como disse a Fernanda aqui, minha colega ao lado, já alcança o maior número de categorias, avançou no direito da mulher, avançou na proteção da criança. Quer dizer, então são vários aspectos modernizadores que vieram acompanhando as mudanças também no âmbito das relações de produção. Perfeito. Bom, Marcelo, analisando economicamente, é um cenário macro, né, como a gente observa agora, né? Ou seja, a gente tem diferentes frentes de trabalho, diferentes relações, né? Como é que isso representa em números, por exemplo? Olha, a primeira coisa a dizer é o seguinte, né? Ao contrário do que se fala muito, né, a CLT ela vem se modernizando. Tá? Ela não é a mesma. Aquela mesma CLT que estava lá no início, nos anos 40, ela passou por diversas transformações, né? Mas sempre no âmbito de que, com a ideia geral, que você precisa dar ao trabalhador direitos, né? Porque os interesses, né, do trabalho, né, do trabalhador e do empresário não são convergentes necessariamente, né? Simplesmente porque, né, o trabalhador ele quer o maior salário, né? E o empresário, normalmente, ele quer pagar o menor salário, né? Isso está desde né, enfim, o pai da economia liberal, vamos botar assim, Adam Smith, né, escreveu um livro em 1776 chamado A Riqueza das Nações, né? Lá ele fala, ó, você tem duas classes, né, que têm interesses divergentes, né? E mais, né, a classe, né, dos empresários, normalmente, quando estão em luta, né, a classe dos empresários já ganham, né, porque elas têm muito mais poder. Então, aqui como foi falado, inclusive aqui no início, né, a CLT não surge do nada, né? Ela surge de uma série de lutas, né, do final do século XIX, início do século XX, aqui no Rio de Janeiro, aqui nessas ruas aqui em volta, aqui a Cinelândia, porque teve muita luta, né? Vários protestos, às vezes até que foram reprimidos de forma violenta, etc. Agora, eu acho que, infelizmente, né, houve, de fato, realmente, alguns retrocessos na CLT, né, nos últimos anos, sempre com essa ideia, né, de que o Estado, né, a regulamentação do trabalho, ela não é mais necessária. Sempre com essa ideia, né? Então, você tira o Estado, né, e deixa que patrão, né, e trabalhador negociem livremente. Eu trouxe aqui a ideia do Adam Smith, porque muitos desses que falam, eles vão lá em Adam Smith, né? O Adam Smith supostamente teria uma ideia de que o mercado resolve tudo, que é mentira. Se você ler o livro lá, você vai ver que não é isso. Tá? Em termos de números, assim, o principal argumento qual é? Você retira direitos, né? Aí tem uma palavra, digamos, mais edulcorada, né? Você flexibiliza, né? Como se dissesse assim, uma coisa rígida é uma coisa ruim, uma coisa flexível é melhor, tal. Você flexibiliza essas relações, né? E com isso, né, fica mais fácil, né, para você contratar, né, o trabalhador, e isso vai gerar mais emprego. Bom, a prática, desculpa, né, não tem acontecido isso. Basta ver que logo depois da reforma de 2016, né, 16, 17, do governo Temer, o desemprego aumentou, chegou a 12%, enfim. Bom, Fernanda, a gente sabe que a CLT ela é um patrimônio do trabalhador, né, como se diz, é um passaporte da cidadania, mas como disse o Marcelo, existe essa palavra flexibilização, né, muito presente dentro dessa nova relação.
A gente pode traçar aí melhorias da CLT nos 80 anos e também retrocessos? Retrocessos, o Marcelo já pontuou. Que tipo de ameaça existe para a CLT ou não existe? Olha, eu entendo que os direitos trabalhistas, eles são direitos sociais consagrados na Constituição, no artigo 7º. Né? Lá estão elencados em seus incisos diversos direitos trabalhistas. Né? Então, isso a gente precisa submeter à luz da Constituição. Tá? Essa questão da flexibilização que se fala muito vem da terceirização, né? Da pejotização, da terceirização da atividade fim e da pejotização. Né? A minha percepção com relação a isso é que muitos empresários eles ainda não compreenderam a dinâmica da terceirização e da pejotização. Porque eu observo muitas das vezes empresas contratando e falando, né, que tem benefícios, que tem salário, que tem jornada de trabalho e regime de contratação, Mas PJ. que na prática, não. PJ. Então, assim, não é uma opção você contratar esse profissional como PJ, não é uma opção. Ele é um trabalhador que deve ser enquadrado na CLT, porque ele é contratado como um PJ, mas essa relação de emprego, ela acaba sendo mascarada. Sim, porque ele tem horário para entrar, horário para sair e ele não está lá de vez em quando, ele obedece uma regularidade. Exatamente, porque a questão da prestação de serviços, ela é diferente, é um contrato que aquele profissional tem para fazer determinado serviço, né? E dentro da estrutura organizacional, esse prestador de serviços, ele vai desempenhar a atividade dele. Né? Obviamente que a empresa ela tem um horário de funcionamento, né? Ela tem algumas regras que precisam ser respeitadas, ela tem um dress code. Né? Então, esse prestador de serviço ele tem que se adequar, mas isso não quer dizer, isso não faz dele um empregado. Entende? É uma diferença assim, sensível, mas que é importante ser pontuada. É importante, exatamente. E a questão da terceirização, né? Que é quando a empresa contrata uma empresa, né, para trazer funcionários. Né? Isso acontece muito, ao meu ver, né? Seria algo bom para empresas que não têm condições de investir em mão de obra. Né? Porque atrás de um empregado existe uma série de tributos. Né? Dependendo até do enquadramento empresarial, ele não é, por exemplo, isento de uma cota previdenciária patronal. Entendeu? Ele tem que pagar cota empregado, cota empregador. Tem a questão do imposto de renda, enfim, tem uma questão de questões tributárias envolvidas que esse funcionário se torna caro. Então, muitas das vezes, é mais barato ele contratar por empresa interposta. Né? Só que ele é um tomador. Então, ele precisa fiscalizar aquela empresa que está terceirizando aquela mão de obra. Entende? Ele precisa saber se essa empresa está pagando salário, se essa empresa está depositando FGTS desses empregados. Então, existe uma obrigatoriedade. Né? Não é simplesmente terceirizei, não é meu funcionário e fica aqui. Sim, correto. Marcos, a gente tem ainda a criação do trabalho intermitente, né? Ou seja, é uma tendência. Onde é que entra essa discussão? Ela entra na precarização. A doutora Fernanda falou, o Marcelo aqui também disse. Há assim, uma ideia geral de que a legislação trabalhista engessa as relações de produção e que atrasam o desenvolvimento da economia. Não é verdade. Né? Se você aplicar este pensamento, se for a Adam Smith, nós voltamos à Revolução Industrial, que crianças trabalhavam 20 horas, mulheres grávidas, anciãos, trabalhavam sem nenhum tipo de preocupação com a figura humana. Não digo nem a lei, nem isso tinha. Tem um livro belíssimo da avó do pintor Paul Gauguin. Ela foi uma das primeiras feministas a estudar o feminismo e a luta dos trabalhadores, isso nos anos 1800, no início. Ela descrevendo a situação dos trabalhadores nas fábricas de tecido, né? Era tecido, numa regiões da França, eles ficavam dentro dos tonéis de tinta. Passava o dia dentro do tonel de tinta, botando... Olha só, se a tinta hoje é algo já nocivo, imagina em 1800 e pouco. Né? Então, você tinha a necessidade e a pressão até humanitária para se criar legislação que viesse a regular, a conceder direitos, a respeitar a dignidade da figura humana. A CLT surge nessa perspectiva também.
Ela não é uma concessão, não é uma dádiva, ela vem... Tanto que é consolidação, já existia antes... Quer dizer, o que ela faz, já tinha legislação anterior, mas não com aquela intenção de consolidar mesmo, como o nome diz, né? Mas de trazer as discussões que antes ganhava as páginas de jornal. A luta de trabalhador ganhava páginas de jornal no campo policial. Traz para dentro uma outra perspectiva. Aí vem a Justiça do Trabalho, que é a grande, né, cumpridora da legislação trabalhista, que é atacada também. Perfeito. Isso é só um parênteses, me permite. Eu tenho um conhecido, um amigo que esteve dando mais palestras aqui. Ele era presidente do Tribunal do Trabalho de Berlim. E a Justiça do Trabalho alemã tem a mesma estrutura que a nossa. Ela se organiza da mesma maneira. Ele falava que lá, né, é a mesma, os ataques eram o mesmo. Era uma justiça que protegia o trabalhador, uma justiça que impedia, né, que o empresário desenvolvesse livremente ali a atividade dele. Então, nisso, nós viemos com a reforma trabalhista de 2017, nessa perspectiva de modernizar, trazer empregos, de qualificar. Mentira, nada disso se verificou. E o que veio? Vieram algumas novas regras muito inibidoras desse direito. E esse trabalho intermitente é uma. É o chapa. O chapa é aquele cara que fica esperando trabalho na esquina. Sim. É de onde surgiu a palavra greve, que era o sujeito que ficava na Place de Grève, em Paris, esperando trabalho. Perfeito. É isso. Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre os 80 anos da CLT, com a Fernanda Prado, advogada trabalhista, com o Marcos Vinícius Cordeiro, diretor de comunicação da OAB-RJ e ex-presidente da Comissão de Justiça do Trabalho, e com o Marcelo Pereira Fernandes, economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Bom, eu convido agora vocês a olharem aqui para a nossa tela para terem novas informações para a gente analisar. Vamos analisar agora dados recentes divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo os dados, a região Sudeste se destacou como a região que mais gerou empregos formais em abril em todo o país, com saldo de 106.250 novos postos. O Rio de Janeiro é a terceira unidade da federação com maior saldo positivo na criação de empregos formais, com 18.114 novos postos de trabalho. São Paulo, na liderança do ranking nacional, marcou 54.910 vagas e foi seguido por Minas Gerais, que aparece na segunda colocação, com saldo de 27.438 postos. Bom, são números que dão um cenário bem característico da região do país, né? Ou seja, o Sudeste realmente acaba agregando bastante, né? Ele acaba agregando bastante, eu acho que é por conta também, né, serem metrópoles, né, que concentram o maior número de empresas, né, de sedes, de multinacionais, né, e também por questões de infraestrutura, que sempre tem a questão de muitos prédios sendo levantados, muitas revitalizações, como é o caso aqui do Rio de Janeiro agora, né, na zona do Porto. Então, isso atrai, né, pessoas, inclusive de outros estados, para trabalhar formalmente, né? Então, eu acredito eu vejo, né, percebo isso até como algo positivo, né, vendo aí considerando que nós tivemos uma pandemia, né, consideramos aí também questões econômicas, de transição de governo, enfim. E até me surpreende, né, em tempos de flexibilização, em tempos de uberização das relações de trabalho, aumentar o número de trabalho formal. Marcos, a gente consegue identificar essa tendência do Rio de Janeiro? Ali, olha, teria uma característica de informalidade, porque a gente perde com bastante vantagem para Minas, né? Eu acho que a informalidade, ela ganha fácil desse processo, ainda que tenhamos aí tido algum incremento na contratação formal. A informalidade está na nossa porta, está aqui, saindo daqui, está na rua. Tá? Eu acho que esse aspecto da industrialização, do histórico da industrialização, faz com que o Sudeste ainda se destaque, né, nessa contratação. Mas eu creio também há muito da infraestrutura que se é oferecida aqui.
Quer dizer, aí você vê o seguinte, a importância do Estado. O Estado é importante na criação de emprego, porque ele dá infraestrutura. Ele que regula as linhas de ônibus, de trem e de transporte urbano que leva e traz o trabalhador para casa. Ele tem habitações mais bem servidas, né, daquilo que é necessário minimamente. Então, eu creio que há essa tendência e ela pode ser fortalecida quanto mais houver políticas nesse sentido, políticas públicas, mas a informalidade ainda ganha. Ela ainda, infelizmente, eu digo infelizmente, porque embora estejam ali trabalhando, são trabalhadores, de toda sorte, mas não tem essa garantia nenhuma, não. Marcelo, a gente vê esse desafio econômico no Rio de Janeiro, né? Ou seja, é uma característica regional. Onde foi que a gente perdeu esse lastro? Infelizmente, o Rio de Janeiro ele vem passando por um processo antigo, né? Não é com esse governo, não é com o governo passado, enfim, é um processo já que leva algumas décadas já, que a gente vai perder um dinamismo econômico para as outras regiões. Tá? Agora, em relação aos números, a gente teria que ver como é que está o grau de formalidade no Rio de Janeiro. Né? Se o Estado, você pega um Estado que esteja com baixo nível de informalidade, vamos dizer assim, ele vai ter mais dificuldade de aumentar os trabalhos que são formais, porque ele já estava com baixo nível de formalidade, né? Que não é o caso aqui do Rio de Janeiro, até onde eu sei. Tá? Agora, só que um detalhe que eu acho importante, né? Isso é resultado, né, da melhora, da pequena melhora, né, do ambiente econômico no Brasil. Tá? Pequena melhora. Poderia estar melhor, inclusive, se o Banco Central tivesse reduzido a taxa de juros, um pouco, pelo menos. Né? Não fez isso até agora. Só a partir de agosto são as expectativas para começar a reduzir. Tá? Mas houve uma melhora. Agora, em relação à questão de que a flexibilização, né, ela vai criar mais emprego, né, você ter uma legislação mais moderna, né, onde o patrão e o empregado vão poder discutir, isso é uma falácia. Tá? Uma falácia. Você começa a gerar emprego formal, né, quando o país começa a crescer. Simples assim. Entendeu? O país cresce, aumenta a formalidade. O país cresce menos, diminui a criação de emprego formal. É assim que funciona. Não tem outra matemática, né, Marcelo? Não tem. Bom, eu vou convidar vocês agora para analisarem a segunda tela. Agora nós vamos para a pesquisa sobre os motoristas e entregadores de aplicativos no Brasil. Em 2022, mais de 1,5 milhão de pessoas trabalharam como empregadores ou motoristas de aplicativos. Segundo a pesquisa, entre os entregadores, 31% tinham ocupação anterior e decidiram acumular as duas atividades, mesmo diante do acúmulo de trabalho. 63% dos entregadores declararam que gostariam de continuar trabalhando com os aplicativos. Entre os motoristas, 45% tinham ocupação anterior e acumularam as atividades, e 54% gostariam de continuar trabalhando com os aplicativos. Como a gente consegue interpretar esses dados, Fernanda? A gente teve aí a questão da pandemia, né, que levou muita gente para a informalidade, até mesmo por uma questão de necessidade, né, de isolamento, muita gente perdeu o trabalho. Mas a gente pode pensar que é uma tendência daqui para frente? Olha, sim, vai ser uma tendência porque novos formatos de trabalho parecidos, né, que é o que a gente chama de uberização, estão surgindo. E a CLT não acompanhou ainda essas formas de trabalho, esse formato de trabalho, né, porque são questões que, por exemplo, quem controla isso é um aplicativo, né? Então, é necessário uma regulamentação, sim, para essa atividade, porque um motorista, por exemplo, se sofre um acidente, ele não tem nenhuma proteção, não tem nenhuma garantia, né? O risco da atividade é todo desse trabalhador. E se obedecesse, a CLT teria? Exatamente, teria. Teria formalização do trabalho. Teria. E a gente aqui no Brasil também não tem uma educação financeira, uma educação econômica, né? Não tem aquela cultura de investir, de prevenção, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que, por exemplo, esses aqui que querem continuar trabalhando com um aplicativo, né? Eles
gostam da liberdade que eles têm, né, de não ter que cumprir a jornada de trabalho, de não ter que se submeter a um chefe, né, dele controlar ali a dinâmica do trabalho dele. Porém, ele não paga, por exemplo, uma previdência. Sim. Então, ele fica ali à mercê. É tudo muito novo e ele ainda vai ver o resultado mais à frente, certamente. Exatamente, por conta dessa cultura que nós temos. As pessoas acham que não precisam contribuir. Vivem o atual. É isso, né? Bom, Marcos, a gente tem também o argumento por parte das empresas, né? As empresas, já é um argumento antigo, não suportamos os custos dos direitos trabalhistas, né? É por aí, acaba sempre sendo o argumento para a tal da flexibilização, para novas formas de contratação. Eu vou fazer até um paralelo que me veio à cabeça agora aqui. Recentemente, nós tivemos uma situação dramática de trabalho escravo, que foi publicada aí de uma senhora que durante décadas, né? E quando chegaram os fiscais do trabalho na casa dessa senhora, por denúncia anônima, segundo o senhor, as pessoas que receberam os fiscais disseram que ela era uma pessoa da família. E eles dizem, os fiscais, na entrevista que eu vi, que essa é recorrente, esse tipo de defesa, quando se vem diante de uma situação, não, é uma pessoa da família. É a mesma coisa com relação a essa coisificação do trabalhador. Porque o aplicativo é uma novidade, é uma modernidade, como foi Gutenberg com a imprensa. Ninguém está aí quebrando máquina de escrever, que já virou computador. É uma novidade que vem na evolução dos instrumentos e dos produtos que levam a relações de produção a se desenvolverem. Então, mas há de se ter uma legislação protetora, porque na ponta disso existe uma pessoa humana. Não se pode esquecer isso. Não é o aplicativo que vai te pegar em casa, é uma pessoa que vai com um carro, que é um trabalhador. Então, o que é interessante é o seguinte, que a uberização, como acabou sendo, né, conhecida, é esse processo mesmo do aplicativo. Se você desligar, o problema é seu, porque alguém vai pegar a sua corrida. Então, quer dizer, olha o nível de exigência que leva a pessoa, né? Mas hoje, por exemplo, nós demoramos anos, décadas, para discutir questões e para ter legislação, né, que já nos países desenvolvidos com a industrialização já existiam. Mas hoje, por exemplo, a questão da uberização está sendo discutida em Londres, que firmou um contrato lá, a Uber foi obrigado a fazer um contrato gigantesco de proteção, e aqui, ao mesmo tempo. Então, a gente já está com essa rapidez, pelo menos da discussão, não digo da proteção, mas a proteção é essencial e eu acho que vai começar pela parte previdenciária. Perfeito. Marcelo, para a gente finalizar o bloco, o programa também, qual o prejuízo para esse trabalhador? Ou seja, a gente consegue mensurar ali o que ele perde ao longo da vida? A Fernanda estava falando justamente dessa necessidade. A gente sabe que é uma necessidade atual. Muita gente está desempregada e precisa levar algum dinheiro para casa, para viver. Mas, assim, se ele pudesse ter uma orientação sua como economista, olha, você agora está tendo o seu dinheiro imediato, mas a CLT poderia te garantir isso. Porque as pessoas acabam esquecendo e acabam se acostumando com um modo de vida que não vai proteger mais à frente. Eu só não sei se chega a se acostumar. Não sei se chega a se acostumar. Na realidade, você falou bem, né, no início, né? É uma necessidade. Sim. Eu vou dar um exemplo, já que o Marcos deu um exemplo, eu vou dar um exemplo de um aplicativo que eu peguei um sujeito, né? Ele estava, segundo ele estava trabalhando 10 horas seguidas, né? Isso de manhã, né? Era volta de 9 e pouca da manhã. E aí eu dei tchau para ele, agora eu vou... Não, antes de eu sair, ele falou assim, não, agora eu tô indo dormir, tal, enfim. E nisso, tocou o celular dele e começou a falar, eu falei... Eu saí do carro e falei, bom descanso, descansar nada, agora eu tô indo para Cabo Frio, né? Uma viagem de, 200 quilômetros, 200 quilômetros, não, desculpa, menos, né, que isso. Mas, 2 horas dirigindo, e ele já estava 10 horas, né? Então, assim, é óbvio, eu entendo, né, que, na maioria dos casos, se a pessoa preferir ter algum direito, né, e talvez ganhar um pouco menos, ele vai preferir ter direito, porque, que como foi falado, ele não tem absolutamente nada, ele não tem aposentadoria, ele não tem férias, se ele bate com o carro, ele tem que ficar, né, sem trabalhar. Então, assim, normalmente as pessoas que vão para o Uber, não são todos, óbvio, né, é porque ele está numa situação ali né, que ele precisa, né, de ter uma renda maior. E isso também é devido, né, eu não falei isso,
por conta do rebaixamento dos salários que nós tivemos nos últimos, pelo menos desde 2015. Houve uma queda, né, nos salários reais. Tá? Então, isso é importante falar. Essa queda dos salários reais é devido, né, em última instância, ao baixo crescimento econômico. Porque quando você tem um crescimento robusto, né, mais robusto, você reduz o número de desempregados, menos desempregados, né, o salário tende a aumentar. Tá? E o contrário é verdadeiro. Então, o sujeito ele tem o emprego dele, como mostrou os números, né, mas ele é obrigado, né, a trabalhar sábado e domingo. Né? Ele não fica com a família, ele não fica com os filhos, para poder, né, ter um rendimento maior para poder pagar, né? Enfim, tudo que ele precisa pagar, né? Escola, tudo que você pode imaginar, saúde, etc. Pois é. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.